Eu gostaria de cumprimentar a toda a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? É um prazer estar na casa de Deus para cooperar, para adorar também o nome do Senhor Jesus. Irmão, nós temos um tema hoje bastante interessante, onde nós iremos falar acerca do arrebatamento da igreja. Um tema muito importante para nós que fazemos parte da igreja do Senhor, não é verdade? Esse tema arrebatamento da igreja, ele está inserido no tema geral da escatologia, né? Para quem não sabe, a escatologia é o ensino das últimas coisas, ou seja, dos últimos acontecimentos na face da terra. Então este é o que nós vamos ver hoje. Amém? Vamos falar, meus amados, antes do arrebatamento da igreja, haverá alguns sinais, os quais nós estamos vivenciando nos dias atuais, né? Já está acontecendo, nós já podemos vivenciar alguns sinais. Uma outra coisa importante que nós devemos frisar aqui, que a palavra arrebatamento, no latim, ela quer dizer rápidos, e no grego é uma palavra chamada arpazo, que quer dizer rápido, né? E essa palavra arrebatamento, ela quer dizer, traduzido para o português, é o ato de raptar, de tomar com força, ou seja, é o momento em que a igreja do Senhor será tomada com força pelo próprio Senhor, amém? Então isso quer dizer a palavra arrebatamento. E esses sinais, o qual nós falamos, um outro detalhe importante, quando se fala do arrebatamento da igreja, logo nós pensamos já na volta do Senhor Jesus, e realmente nesse arrebatamento se dará a volta do Senhor Jesus para buscar a sua igreja. Só que essa volta do Senhor Jesus, ela se dará em duas fases, né? A primeira fase, que é o fato onde ocorrerá o arrebatamento, que nós vamos estudar sobre isso hoje. E a segunda volta será quando o Senhor vier para julgar a terra. Depois que houver o arrebatamento da igreja, em que a igreja estará com o Senhor, né, nas mansões celestiais, o Senhor então virá novamente juntamente com seus anjos e também com os santos que foram arrebatados para vir reinar aqui na terra. E nesse momento nós iremos falar primeiramente sobre o arrebatamento, mas que é a primeira fase, né? Mas antes disso ocorrerá alguns acontecimentos ou alguns sinais que Jesus Cristo ele alertou, ele relatou esses sinais para os seus discípulos, como por exemplo lá no livro de Mateus 24, versículo 4 e 5, aonde Jesus ele disse assim: e Jesus respondendo lhes disse: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, um dos primeiros sinais que acontecerá e que nós já vivenciamos algum tempo atrás, aonde apareceu um homem dizendo que ele é o próprio Cristo. E muitas pessoas, por falta de conhecimento da Bíblia Sagrada, acabaram de acreditar nele, pensando que realmente ele era o Cristo enviado por Deus aqui na terra. Então este é um dos principais sinais que Jesus relatou que iria acontecer. Um outro sinal são os falsos mestres, o surgimento dos falsos mestres. Está registrado no livro de 1 Timóteo, capítulo 4 e versículo 1. Os falsos mestres e doutores ensinam doutrinas de demônios, e muitos estão se deixando seduzir por essas doutrinas, né? Como por exemplo, a confissão é uma das doutrinas que eles ensinam, como por exemplo, a confissão positiva, a teologia da prosperidade,
e também o culto aos anjos, porque nós sabemos que a Bíblia Sagrada, o principal objetivo de Jesus Cristo, o principal objetivo das Escrituras é o que, amados? É revelar para nós a vontade de Deus para com o homem, ou seja, é de revelar para o homem o plano salvífico de redenção que Deus preparou para a humanidade. Isso não quer dizer que é pecado de o homem possuir riquezas de forma lícita. Não é pecado o homem ganhar dinheiro através do suor do seu trabalho. Não é isso que nós estamos ensinando. O que nós estamos ensinando e que nós aprendemos é que o objetivo principal que as Escrituras nos ensina é que Deus ele nos chamou não para sermos prósperos materialmente, mas sim para que tenhamos uma vida consagrada diante de Deus e servindo a Ele com toda a nossa sinceridade e aguardando dessa forma o arrebatamento da igreja do Senhor. Então, este é um outro sinal que nós também vivenciamos, que o Senhor Jesus ele relatou que haveria de acontecer. Aqui diz também, mas expressamente diz o Espírito: nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então aqui está bem claro quando o apóstolo Paulo escreveu nesta carta, alertando a igreja daquela época e também alertando a igreja de hoje, né? Porque nós observamos ao nosso redor muitas pessoas ensinando doutrinas que não são doutrinas verdadeiras, doutrinas bíblicas, que são aquelas que Jesus ensinou e que também os apóstolos escreveram para que nós pudéssemos aprender e seguir porque a Bíblia Sagrada ela é a nossa regra de fé e prática, e portanto devemos segui-la, devemos examinar as Escrituras para que nós não venhamos ser enganados por espíritos, enganados por falsos ensinamentos. Amém, igreja? Um outro sinal, uma outra coisa que Jesus também ele relatou que iria acontecer antes do arrebatamento, né? E nós devemos estar muito atentos. Sabe o que é? É a apostasia. Mas o que é apostasia, irmãos? Apostasia é o afastamento ou o desvio da verdade. Ou seja, a partir do momento que alguém que conheceu a palavra do Senhor, que se converteu a Jesus Cristo, e por algum motivo ela se afastou, a sua fé se esfriou, então logo ela vai se desviar do caminho da verdade, que é o caminho de Deus, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então não existe outro caminho pela qual nós devamos ser salvos. Amém? Glória a Jesus. E toda vez que alguém se desvia deste caminho, que é o caminho verdadeiro, esta pessoa está se apostatando-se da fé, ou seja, ela está se afastando da presença de Deus. Glória a Jesus. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 3, diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então Jesus ele deixou bem claro, ele revelou para os seus discípulos, e hoje nós estamos aprendendo tudo aquilo que Jesus ensinou para eles, que todas essas coisas que nós acabamos de relatar são os acontecimentos, são os sinais que nós iríamos presenciar, o qual nós já estamos presenciando muitos sinais, aonde relata que aonde nós somos informados que quando esses sinais acontecerem, isso significa que a volta do Senhor na sua primeira fase, ou seja,
o arrebatamento da igreja do Senhor está bem próximo do que nós imaginamos. Amém? Outra coisa que Jesus revelou para os seus discípulos está registrado no livro de Mateus, capítulo 24, verso 9. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos hão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Aqui, irmãos, Jesus estava falando acerca da perseguição aos cristãos. Isto é notório, isto é uma coisa que aconteceu de uma forma bastante intensa no primeiro século, aonde imperadores eles prenderam e mataram muitos cristãos naquela época. E hoje, ainda hoje, em alguns países, ainda existe esse tipo de perseguição, esse tipo de matança ao cristianismo. Tudo isso por causa do ódio que os ímpios têm contra o cristão, contra o verdadeiro cristão. E também é um dos sinais que Jesus revelou para os seus discípulos e revela também para nós. Porque quando estas coisas vocês virem acontecer, então sabei vós que está próximo a redenção. Quando fala de redenção, fala também da volta do Senhor. E quando fala da volta do Senhor, fala do arrebatamento, que é a primeira fase da volta do Senhor. A igreja está entendendo? Amém? Glória a Deus. No livro de São Lucas, capítulo 21, verso 11, fala sobre os sinais do céu, Fala sobre vários sinais que também iriam acontecer. Além desses fatos que ocorreriam e que está ocorrendo também nos dias atuais, fala também sobre terremotos que haveria em vários lugares do mundo, em vários países. Fala sobre a fome, sobre as pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes e sinais do céu. Uma coisa interessante que fala nesse texto, que o escritor Lucas, ele não fala exatamente de sinais no céu, mas ele fala de sinais do céu, ou seja, sinais do céu que seriam autorizados por Deus para que acontecesse na terra, o qual nós acabamos de falar, que são os terremotos, a fome. Nós sabemos que existem países que muitas pessoas estão passando fome, Existem países que muitas pessoas estão sofrendo perseguições, não é verdade? E uma coisa interessante que fala também sobre pestilências. Pestilências fala sobre doenças, sobre enfermidades. Nós estamos vivenciando nos dias atuais algo que jamais houve em todo o tempo, que é a doença chamada coronavírus, não é verdade? Graças a Deus que em nossa cidade este mal está indo embora. Nós sabemos que não acabou totalmente, mas aos poucos ele está desaparecendo. Então nós louvamos a Deus por isso. Nós infelizmente perdemos muitos amigos, Muitas pessoas perderam seus entes queridos por causa da pestilência, que é um dos sinais que Jesus ele revelou para os seus discípulos. Então, amados, nós sabemos que com todos esses acontecimentos revelam o quê? Revelam que a volta do Senhor é iminente, ou seja, está muito próximo, tão próximo que nós não podemos imaginar. No livro de Mateus, capítulo 24, versos 7 e 8, também fala, irmãos, sobre guerras e conflitos, Haverá guerras em vários, guerras entre países. Nós já vivenciamos várias guerras. Existem países que vivem em guerra ainda hoje,
que também é um dos sinais que Jesus revelou que iria acontecer. Aí depois Jesus ele conclui no livro de Mateus, capítulo 24, ele conclui dizendo o seguinte: mas todas essas coisas são princípios de dores, ou seja, é o começo do fim. Uma outra coisa que Jesus revelou para os seus discípulos: o amor de muitos se esfriará, né? Mateus 24, 12. Então Jesus ele relatou a seguinte frase: e por se multiplicar a iniquidade, nós sabemos que a cada dia que passa, nós lemos e vemos acontecimentos terríveis acontecendo, coisas terríveis, ou seja, coisas absurdas acontecendo em nosso meio, no meio da sociedade no geral, inclusive no meio, dentro da própria igreja. Mas nós sabemos também que Jesus ele nos alertou quanto a essas coisas, porque ele disse assim, é mistério que os escândalos aconteçam. Sabe para quê? Muitas das vezes nós deparamos com alguma coisa, algum fato que ocorreu dentro da igreja, dentro da casa de Deus, e nós ficamos espantados, não é verdade, irmãos? Mas como pode isso acontecer dentro da igreja? Mas Jesus ele também já nos alertou quanto a isso, que estas coisas iriam acontecer. Sabe por quê? Porque através desses fatos que ocorreram, que ocorrem todos os dias, é porque Deus ele está separando o joio do trigo. Os irmãos sabiam disso? Porque o verdadeiro cristão, o verdadeiro cidadão dos céus, ele é conhecido através dos seus frutos. Porque quando alguém ele apresenta, ele demonstra as boas atitudes, é porque os seus frutos são bons e ele verdadeiramente é um cidadão dos céus. Mas quando alguém que se diz ser cristão, mas ele apresenta frutos podres, frutos que não quando fala de frutos podres, nós estamos falando sobre as atitudes que não condiz com as escrituras sagradas. Então este tal, ele não é de Deus. Sabe por quê? Porque o apóstolo João escreve: quem é de Deus não peca. João ele quis dizer o seguinte: não quer dizer que nós somos infalíveis, nós podemos falhar sim, mas a diferença, sabe qual é, igreja do Senhor? É que quem é nascido de Deus, ele não vive na prática do pecado, ou seja, ele tem a sua consciência limpa, ele tem a sua consciência, ele sabe se ele cometer algo que desagrada a Deus, ele está entristecendo o Espírito Santo de Deus. Portanto, ele não vive na prática do pecado. Mas aquele que não é de Deus, este sim, ele vive pecando, e esse tal não é de Deus. A igreja está entendendo? Amém? Então, por causa da iniquidade, do aumento da iniquidade, o amor de muitas pessoas se esfriará. Glória a Deus. Vamos falar agora sobre a vinda do Senhor Jesus na sua primeira fase. Como eu disse para os amados no início, que a volta do Senhor, ela se dará em duas fases. Os irmãos se lembram como se chamará a primeira fase? Os irmãos se lembram? A primeira fase se dará com o arrebatamento da igreja. E o que é mesmo o arrebatamento da igreja? Só para recapitularmos, o arrebatamento, ele quer dizer retirar com força, ou na origem da palavra grega, quer dizer raptus, ou seja, raptar. A igreja do Senhor, ela será raptada, ou seja, será tirada ou arrancada com força. Mas como que se dará isso, irmãos? Vamos aprender agora.
A volta do Senhor na primeira fase se dará através do arrebatamento. Ponto. Nessa primeira fase, o Senhor ele não pisará na terra. Uma coisa importante nós entendermos é que na primeira fase que se dará com o arrebatamento, o Senhor Jesus ele não colocará os seus pés sobre a terra, ao passo que na segunda fase, quando ele vier com seus anjos e com os santos, ele sim pisará na terra e governará na terra, governará a terra. Mas só que nós não iremos falar sobre a segunda fase hoje, nós iremos falar em uma outra oportunidade. Hoje nós iremos falar somente sobre a primeira fase por causa do tempo, amém? 1 Tessalonicenses capítulo 4, 17 diz assim: depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aprendamos uma coisa, irmãos: na primeira fase, que se dará através do arrebatamento, nós encontraremos com o Senhor onde? Nos ares, amém? Nós o encontraremos nos ares. E depois que nós nos encontrarmos com o Senhor nos ares, nós estaremos para sempre com o Senhor. Em São João capítulo 14, Jesus ele disse para os seus discípulos, ele percebeu ali uma certa tristeza no meio dos seus discípulos. Aí ele começou a dizer: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Jesus falando isso, porque eu vou para o Pai, e se eu for, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estareis também. Ou seja, Jesus, irmãos, ele fez uma promessa para os seus discípulos, e esta promessa ela se estende hoje para nós, igreja do Senhor. A promessa de Jesus é que ele subiria ao Pai, Todos nós conhecemos, sabemos a história do sacrifício de Jesus, que quando ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou, ele subiu aos céus, Foi assunto aos céus, mas antes dele subir, mas só que quando ele subiu, depois que ele subiu, ele retornou, antes dele subir, após a sua ressurreição, ele encontrou-se com alguns dos seus discípulos para dar-lhes algumas instruções, Uma das instruções que ele deu aos seus discípulos é que os discípulos deveriam ensinar todas as nações, ensinando-as e batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque todas as pessoas que crescem em Jesus Cristo, elas seriam salvas por Ele, porque a salvação é por meio da graça, através da fé em Jesus Cristo. Então, e quando Jesus ele deu estas instruções, ele também fez uma promessa importante. Sabe qual é a promessa? Que ele não deixaria os seus discípulos órfãos, ou seja, ele não deixaria sozinhos, mas ele rogaria ao Pai para que o Pai enviasse o Espírito Santo, o Espírito Consolador, o Espírito da verdade, para que pudesse estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos, até o arrebatamento da igreja do Senhor. Então, amados, você e eu, nós não estamos sozinhos. Nós temos o Consolador, que é o Espírito Santo, o Espírito Santo que nos consola nos momentos das nossas fraquezas, nos momentos em que nós estamos angustiados, em que nós necessitamos. O Senhor Deus, Ele nos consola através do Espírito Santo, amém? Glória a Jesus. Continuando então, no momento
num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Vamos nos atentar agora para este ponto aqui. Como se dará, de que forma, irmãos, que se dará este grande acontecimento que é o arrebatamento da igreja? Nós lemos aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 17, diz o seguinte, que Deus, nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Eles quem? Juntamente com aquelas pessoas que morreram em Cristo. Porque se nós voltarmos aqui um versículo anterior, no versículo 16, onde diz assim: porque o mesmo descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Olha só, preste bem atenção na segunda parte do versículo 16. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, quando o Senhor vier buscar a sua igreja, a primeira coisa que vai acontecer é que todas as pessoas que morreram em Cristo, isso quer dizer que as pessoas que morreram salvas ou as pessoas que morreram fiéis a Deus, tá? Elas serão ressuscitadas, mas preste bem atenção que aquelas pessoas que morreram sem Cristo, que era uma pessoa incrédula ou uma pessoa ímpia, que não acreditava na sua própria salvação e que não entregaram a sua própria vida a Jesus Cristo, essas pessoas elas não ressuscitarão, porque a Bíblia é bem clara, aonde o apóstolo Paulo escreveu: as pessoas que morreram em Cristo, elas serão ressuscitadas. Uma coisa interessante, quando elas ressuscitarem, elas ressuscitarão com seu corpo transformado. Amém? O corpo dessas pessoas não será mais o mesmo corpo, assim como nós, porque o apóstolo Paulo, quando escreveu este versículo, ele estava escrevendo naquela época, incluindo ele mesmo. É como se Jesus estivesse vindo naquela época. Sabe por quê? Porque Jesus mesmo disse que ninguém sabe exatamente o dia que o Senhor virá, e nem mesmo os anjos sabem. Então, quando o apóstolo Paulo escreveu este texto, ele estava incluindo ele mesmo, né? Porque se Jesus tivesse vindo na época do apóstolo Paulo e ele estivesse vivo ainda, o que ia acontecer? Ele seria